Olá, sejam bem-vindos a mais um ES Brasil Entrevista, que hoje recebe a doutora Betina Molim, que é médica e referência na coordenação estadual de IST, Infecções Sexualmente Transmissíveis e AIDS, da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo. Doutora Betina, muito obrigado por a senhora ter aceito o nosso convite. Nós vamos falar hoje, sobre os números de HIV. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 1 milhão de pessoas vivem com a doença. E aqui no Espírito Santo, cerca de 19.828, de acordo com o dado da própria CESA. Esses números podemos considerar ainda altos, doutora? Sim, esses números, na realidade, são pessoas que estão já com diagnóstico, que estão fazendo o acompanhamento e o tratamento. Esse número deve ser maior, porque com certeza tem pessoas que vivem com HIV e que não fizeram o teste e por isso não sabem. Então, ainda não entrou para esses números de quase 2 mil, em torno de 2 mil pessoas que fazem o tratamento, que pegam a medicação mensalmente nas unidades de tratamento de AIDS. Então, esses números concretos são daquelas pessoas que já sabem que tem a doença, né? Exatamente. Existem aquelas que estão ainda, assim, digamos, em cima do muro porque não fizeram o teste, né? Exatamente, até porque a grande maioria das pessoas com qualquer infecção sexualmente transmissível, entre elas a que vivem com HIV, aparentemente não tem nada, não tem sintoma nenhum. Então, se a pessoa não faz o teste, ela não sabe que ela está vivendo com HIV e deixa de dar oportunidade para ela se tratar, e cuidar da sua saúde e também de evitar que passe o HIV para outras pessoas. Agora, doutora, uma outra estatística que me chamou muito a atenção é que desse número nacional de 1 milhão de pessoas, cerca de 650 mil são do sexo masculino. E a mesma coisa também aqui no Espírito Santo. Desse número que nós falamos anteriormente, mais de 73% também é do público masculino. Exatamente. Por que esse número alto com os homens, doutora? A mulher, tradicionalmente, já se cuida mais, ela busca mais a atenção da saúde, ela faz mais testes e sexualmente ativo, tanto homens quanto mulheres são sexualmente ativos, mas normalmente a mulher ela se cuida mais. Então ela normalmente ela tem um número menor de parceiros, Lógico que a gente não pode generalizar, mas geralmente o homem tem uma vida sexual mais ativa e principalmente os homens mais jovens, Então a gente quando fala de homens mais jovens, eles têm menos medo também, Então se cuidam menos, o homem busca menos unidade básica de saúde, o homem geralmente faz menos testes. Quer dizer, então a senhora acredita que talvez por um relaxamento, digamos assim, do público masculino e esses números altos, no caso, para os homens, né? Exatamente, Agora, doutora, vamos falar mais um pouquinho sobre a doença. Quais são os sintomas que a pessoa sente? No caso, assim, quando tem o HIV, quais são os primeiros sintomas que ela sente da doença? Então, assim, o que é importante? Primeiro, o vírus HIV, ele entra no nosso corpo e vai atingir nossas células de defesa. Então, nessa fase inicial, que a gente fala que é período de viremia, a pessoa pode ter sintoma inespecífico, mal-estar, uma febre pequena. Quando fala assim, o médico falou que é uma virose. Pode ser qualquer virose, inclusive o HIV, gânglio aumentado. E isso some, a pessoa não sente nada, fica muitos anos. Se essa pessoa não busca tratamento, se essa pessoa não se cuida e venha o vírus se multiplicar no corpo e atacar a defesa, essa pessoa começa a ter infecções que normalmente não teria. Algumas infecções, algumas outras doenças que normalmente o sistema de defesa, que é o sistema imunológico, ele iria combater. Então, é justamente isso. O vírus, ele penetra no nosso corpo e ele usa as nossas células de defesa. Então, assim, a gente pode considerar, doutora, que às vezes a pessoa pensa, conforme a senhora mencionou, a virose, ou então tipo assim, uma gripe que nunca a pessoa sara, enfim, aí já é um sintoma que a pessoa ela já deve procurar, no caso, os médicos, não é isso? Isso. Quando uma pessoa que contrai o vírus HIV e que não trata, leva anos até essa pessoa ficar afetada a ponto de ter essas infecções que a gente fala que são infecções oportunistas. Então, não é
um fato que acontece de um dia para o outro, de um mês para o outro. Mas aquela febre arrastada, uns quadros estranhos de pneumonia, tuberculose. Então, a gente precisa fazer o teste para poder ver, né, de algumas infecções que normalmente a pessoa não teria. Agora, a senhora falou sobre teste, doutora. Como é que a pessoa ela pode buscar ajuda se ela tiver alguma das características que a senhora falou, que a senhora mencionou no... Então, primeiro que o mais importante de todos, uma pessoa que vive com HIV normalmente não tem sintoma nenhum. Então, deve buscar fazer o teste anti-HIV que tem em qualquer unidade básica de saúde. Então, hoje em dia, nós temos os testes rápidos, que eles são rápidos, que você leva até 30 minutos para ter um resultado, para saber se você tem ou não tem, né? Se você contraiu ou não contraiu esse vírus, né? Caso esse teste seja positivo, não é motivo de desespero. Então, se vier negativo, a pessoa tem que cuidar para não pegar nem o HIV e nem nenhuma outra infecção sexualmente transmissível. Então, a gente tem várias profilaxias que a gente vai falar mais adiante. Caso esse teste seja positivo, é importante primeiro confirmar se realmente é um teste positivo e se a pessoa está vivendo com HIV. Se for, a gente tem no estado, então no Espírito Santo nós temos 78 municípios e temos 31 serviços de atendimento que atendem e recebem essa pessoa que vive com HIV/AIDS. E essa pessoa vai fazer outros exames mais específicos e vai ter acesso à medicação. E essa medicação ela é fornecida de forma gratuita para qualquer pessoa que vive com HIV, mesmo aquelas pessoas que têm um plano de saúde ou que fazem o sistema privado, né? Essa pessoa pega a medicação também nesses serviços do Estado. Agora, que são os serviços estaduais ou municipais, na realidade. Desculpe, mas é importante, né, a gente sempre destacar esses pontos que às vezes são dúvidas, né, que a pessoa tem, por menores que sejam, mas aí podem ser esclarecidas, né, nesse bate-papo. Agora, doutora, a senhora mencionou aí quando a pessoa fazer o teste, caso seja detectado que a pessoa esteja com a doença, né? Porque muitas pessoas, como é que vai ser daqui para frente? A pessoa pode viver uma vida normal, né? Completamente normal. Mesmo uma pessoa que já esteja afetada, que o seu sistema imunológico, seu sistema de defesa já esteja comprometido, uma vez ela entrando para o esquema de tratamento, aí começa a carga viral, que é o vírus, ele começa a baixar e a defesa começa a aumentar. Então, essa pessoa volta a ter uma vida normal. Então, uma pessoa em tratamento regular, né, tomando a medicação certinha, ela consegue ficar com a carga viral não detectada. Isso significa que o vírus não está multiplicando. E essa pessoa nem transmite o HIV. Então, além de cuidar da saúde dela mesmo, ela também protege com quem ela está convivendo e não passa nas relações sexuais, mesmo sem o uso do preservativo. Agora, doutora Betina, a senhora acredita que a pessoa, ao descobrir que tem a doença, né, o HIV, ela fica com o psicológico dela abalado? Com certeza. Hoje, né, não é bom de ter nenhum tipo de doença, né? E, infelizmente, a pessoa que vive com HIV ainda sofre muito preconceito e discriminação dentro da família, no local de trabalho. Então, muitas vezes a pessoa tem vergonha de falar que está vivendo com HIV. Então, é perfeitamente possível a gente viver com HIV e viver bem. O que não é possível é a gente conviver com discriminação e preconceito. E só tem discriminação e preconceito quem não conhece as formas de transmissão, não conhece que uma pessoa que se cuida, que se trata, ela não transmite o vírus HIV. E eu costumo dizer que uma pessoa que vai ter uma relação sexual sem camisinha é muito mais arriscado você ter uma relação com uma pessoa que você não sabe se essa pessoa vive ou não vive com HIV, a pessoa não fez teste, do que com uma pessoa que vive com HIV, que sabe, que cuida da saúde e está com carga viral negativa. E lembrando que carga viral negativa, ela não vai transmitir o vírus HIV, mas ela pode pegar outras infecções ou passar. Ela pode ter uma sífilis, por exemplo, e passar. Então, lembrando sempre que infecções sexualmente transmissíveis não é só o HIV. A gente tem sífilis, gonorreia, clamídia, tem uma série de doenças que a gente pode pegar numa relação sexual sem o uso do preservativo. Não é só a AIDS, né? Não é só o vírus HIV. Agora a senhora falou sobre levar uma vida normal. Por exemplo, doutora, uma pessoa que ela tem HIV, ela pode ter uma vida sexualmente normal também? Completamente normal. Uma mulher que vive com HIV, ela pode engravidar, ela pode ter filhos. Então, eu trabalhei durante muitos anos da minha vida, eu sou ginecologista, e trabalhei muitos anos da minha vida justamente no atendimento de pessoas que vivem com HIV.
não tem nenhuma uma gestante que vive com HIV que tenha passado pro bebê, né, desde que ela trate de forma correta. Então, a gestante, ela usa a medicação durante toda a gestação, durante o trabalho de parto e parto, existem protocolos. Esse bebê, ele usa a medicação durante 28 dias e a mãe também não é aconselhada a não amamentar. Então, a chance é muito pequena de passar da mãe para o bebê, mesmo uma mãe que vive com HIV. E qualquer pessoa que tem vida sexual ativa, que vive com HIV e que está com essa carga viral não detectada, ela também não passa o HIV, mesmo em relação sexual sem o uso da camisinha. Agora, doutora, a senhora, né, falou anteriormente sobre a discriminação, preconceito, e hoje nós vivemos na era da informação, ou seja, as informações estão na palma das nossas mãos, né? E o que a senhora tem mais a acrescentar? Porque tem muita gente que às vezes, se fulano tem HIV, um exemplo, sentou nessa cadeira, não vou sentar, eu não vou compartilhar o mesmo talher, por exemplo, a mesma revista que está aqui nessa mesa. Ainda existem muitos pensamentos desse tipo, né? Isso é muita falta de conhecimento, né? Então, a gente sabe perfeitamente como que passa. Você passa, né? Ou pega através de sangue ou fluidos corporais que têm o HIV. Então, não tem problema nenhum você conviver normalmente. O que não pode é esse medo, essa discriminação. Isso é falta de conhecimento total. E muitas vezes uma pessoa que vive com HIV, ela sofre muito mais com esse preconceito e discriminação do que com a própria doença. Agora, doutora, falando mais sobre... Nós estamos no último mês do ano, né? Mês de dezembro, vai ter o Dezembro Vermelho. O que é oferecido à população nessa ação, no caso da Secretaria de Estado da Saúde? Então, assim, o dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Então, quando a gente fala mais sobre isso, porque a população hoje é uma população que não acostuma ver as pessoas adoecendo de AIDS e morrendo. Felizmente, a gente não tem isso. Então, a gente estimula tanto a forma de orientação, a testagem, a orientação da população para buscar o teste. Caso o teste seja positivo, fazer o tratamento. Então, a gente tem todo o tratamento, os exames, o acompanhamento. Tudo isso é fornecido de forma gratuita. Fora as mídias também, né? Mídia social, né? Que a gente tem investido, né? Orientação da população. Então, os municípios fazem campanha, trabalham diretamente com a população para que leve essa população para testar. Caso esse teste seja negativo, para fazer a profilaxia. Então, hoje em dia, além do preservativo, a gente tem a PrEP, que é a profilaxia antes de uma exposição de risco. A gente tem a PEP, que é uma profilaxia após uma exposição de risco. Por exemplo, uma pessoa se perfurou com uma agulha, ou uma pessoa estava usando preservativo, rompeu, ou não usou porque esqueceu. Existe a profilaxia após a exposição, que tem que ser uma medicação que é fornecida também, que a pessoa precisa tomar durante 28 dias. Toda essa acolhimento, né, e acompanhamento das pessoas que vivem com HIV, ou os familiares na questão de orientação. Então, assim, é multidisciplinar, né? E a gente tem que cada vez mais levar esse assunto para dentro de casa, para igrejas, para escolas, né? Porque o desconhecimento, né, que leva a essa falta de orientação mesmo, e esse medo que as pessoas têm, o preconceito que a gente pode viver com HIV, mas a gente não pode viver com discriminação e preconceito. Isso não faz o menor sentido. Verdade. Agora, doutora, como é que a população, no caso, a pessoa, ela pode evitar a AIDS? Primeira coisa é testar, né? Porque eu posso estar vivendo com HIV e não saber. Se eu estiver vivendo com HIV, eu preciso tratar, né? Se eu não tiver o HIV, eu tenho que me prevenir com o uso do preservativo, com a profilaxia pré ou pós-exposição. Se eu sou uma mulher, uma gestante, eu preciso fazer o pré-natal. Às vezes eu vivo, né, com HIV e não sei, ou posso ter uma sífilis e não saber, que é uma doença grave também, que pode levar até ao óbito do bebê. É importante que parcerias sexuais façam testes também. Então, no caso de gestante, existe o pré-natal também da parceria sexual. Então, é importante que é um momento até dos homens buscarem o atendimento. Então, às vezes a gente faz um diagnóstico de diabetes
ou de sífilis, ou do próprio HIV no pré-natal que a mulher está fazendo, onde esse homem busca, né? Ou qualquer parceria sexual, né? Que tiver, é importante de fazer o teste, caso seja positivo, tratar, né? Então, a gente precisa de ter esse cuidado com a nossa saúde. Quando a gente fala de cuidado, né? Eu cuido não só da minha saúde, mas com as pessoas que eu vivo também, né? Que eu convivo. Certo, doutora. Agora, o que a senhora tem a dizer sobre esse assunto, né? Para os pacientes, para os familiares dos pacientes que estão nos assistindo nesse momento e para a população em geral, doutora Betina? Bom, é importante isso, né, que eu falei de testar, tratar e zero preconceito e discriminação, porque isso é total falta de conhecimento, é total falta de empatia. Então, a pessoa, ela às vezes, ela tem um sofrimento muito grande de não poder levar esse assunto para dentro de casa, ou na família, ou no trabalho, justamente por medo de ser rejeitado e ser discriminado. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa, doutora? Bom, é só que as pessoas busquem testar, né? Testar, tratar e prevenir. Isso daí é o que a gente precisa fazer, não só com HIV, mas com qualquer doença. E procurar uma unidade de saúde pública, né, que pode ser encaminhada, se não tiver específico naquela unidade, a pessoa com certeza vai ser encaminhada para que possui, né? Exatamente. Fazer o teste, a unidade básica faz. Agora, caso seja positiva, essa pessoa vai ser encaminhada para um serviço onde vai ter toda a assistência que essa pessoa precisar. Bom, doutora Betina, obrigado pela participação da senhora, tá? E aí, pessoal, vocês gostaram dessa entrevista? Então dá uma forcinha para nós. Curta, comente e compartilhe esse conteúdo em nossas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, que é o canal ES Brasil, você pode se inscrever e ativar o sininho e ficar sabendo de novos conteúdos. E também acompanhar o nosso site, esbrasil.com.br, e ficar informado de tudo que acontece no mundo, no Brasil e principalmente aqui, no Espírito Santo. Até a próxima!